Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente tá aqui, meio esquisito, tudo meio estranho. Por quê, Léo? A gente tá aqui não, né? A gente tá aí e a gente tá aqui, né? Porque eu sei se vocês sabem, mas vocês vão descobrir um segredo nosso. Eu e o Bruno, a gente mora em cidades diferentes. E hoje, como a gente resolveu fazer um vídeo diferente para falar sobre os comentários no canal, então hoje ele tá na casa dele, eu tô na minha casa. E é isso aí, se não gostou, pode parar de assistir o vídeo agora. É isso aí, hoje o conteúdo é exatamente esse. A gente dá atenção um pouco pro pessoal que vem aqui comentar, que vem aqui contar uma coisa nova, perguntar. Então é isso, beleza? Até já! Então vamos lá, né? Começando aí, qual foi o primeiro comentário que você escolheu? Tem um Donilo, ele nunca mais apareceu. 10 meses atrás, nos primeiros comentários, ele estava falando que a gente lançou o canal no momento certo, que o Sol estava em Gêmeos, Lua em Libra, ou seja, não foi por acidente. E aí, Léo, o que você diz sobre isso? A gente lançou o canal no momento que a gente realmente estudou ou simplesmente vamos abrir quinta-feira e é isso aí? Na verdade, a gente não se preocupou com a astrologia tradicional, mas a gente foi buscar a astrologia suméria, que dizia que esse dia era o dia do dragão na Babilônia, e aí a gente falou, puta, é esse o dia que a gente vai gravar, são 2 dragão feios, então vai ficar esse dia aí mesmo. Então esse é o motivo verdadeiro. Se qualquer outra pessoa um dia falar que é outro motivo, é mentira. A versão oficial é essa. São os dragões babilônios. São os sumérios. É, que tem influência da Babilônia e dos caldeus. Isso. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Pra logo. Na verdade, a gente meio que soltou o vídeo num dia que a gente vinha fazendo vários pilotos com o canal, né? A gente tava treinando aí, fazendo uns testes até soltar o vídeo, e a gente soltou o vídeo meio que por acaso nessa época, e a gente sabe que essa energia de Gêmeos é uma energia que facilita a comunicação, então que facilite nossa comunicação com vocês. Exatamente. Tá sério? Eu tô viajando. O primeiro... Não, acho que é isso, né? E o primeiro vídeo em si, eu assisto assim, às vezes até me dá um pouco de vergonha, né? Porque realmente foi um piloto, a gente precisava soltar, ficava naquela, vamos soltar, não vamos fazer de outra coisa. Eu lembro que a gente chegou a pensar em outro modelo pro canal. E não, vamos, então vamos regravar algumas partes. Então, se vocês tiverem a coragem de assistir o primeiro vídeo, vai ver que o cenário é exatamente esse aí que o Léo tá atrás dele. E tem alguns erros de continuidade, né? Então a barba tá grande, de repente tá pequena, a gente tá de um jeito, de outro, tá de frente, de perto, porque realmente era um piloto, era pra iniciar logo, né? Não iniciar logo, mas iniciar o canal. A partir do momento que a gente deu o primeiro passo, isso virou uma rotina, virou realmente algo que funcionava pra gente. E aí se deu o jeito que a gente tá indo hoje. A gente foi evoluindo e tudo mais, mas esse primeiro vídeo nesse dia foi pra gente startar todo o processo. Eu tenho um aqui que é bacana, aqui de uns 6 meses atrás, do Iago Rebelo. Ele fala que a religião dos hebreus era séculos ou milênios mais velha que a do Zoroastro, e ela era monoteísta, né? Então, na verdade, tem uns estudos que dizem que os judeus eram politeístas, e que quando eles foram levados para o cativeiro na Babilônia, lá eles tomaram contato com o zoroastrismo, porque aí os persas dominaram aquela região, dominaram os caldeus, dominaram todo mundo, e aí a religião oficial lá era o zoroastrismo. O zoroastrismo era uma religião monoteísta, e já tinha essa ideia meio que de maniqueísmo, de ter um deus bom e um deus mau, e de ter essa luta entre os dois deuses. E aí se você pegar alguns textos hebraicos, você vai ver que quando os judeus saem da Babilônia e voltam para Jerusalém, né, que eles são libertados, que é aí que começam a aparecer as primeiras menções a um Deus monoteísta. Então, na verdade, existem muitos indícios de que o judaísmo original, do primeiro povo lá, os hebreus, vamos chamar assim, né, porque
depois se separaram em várias tribos, eles eram politeístas e depois viraram monoteístas. Tem até uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, no Êxodo, que fala do que o Moisés fala, né, que eles estavam voltando a adorar os deuses antigos. Então isso tem aí já uma dica de que realmente existia mais de um deus, né? Então eles provavelmente eram politeístas e viraram monoteístas graças ao zoroastrismo, né? É muito legal o vídeo que a gente fez do zoroastrismo, né? Eu sempre falo que é um dos preferidos que eu tenho no canal, porque ali dá pra você ver como uma religião primitiva, né, na época, foi formada e como ela pode provavelmente ter influenciado outras muitas religiões, né? E gerou uma discussão sobre isso, né? Se vocês forem ver os comentários, tem uma certa discussão, da onde vocês tiraram que influenciou, da onde... Enfim, tem de tudo lá, né? Tem hater, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas os comentários espelham um pouco essa discussão mesmo, né? Que a gente está tendo aqui sobre politeísmo, influenciou, não influenciou, monoteísmo e tudo mais. Tem outro comentário aqui, né, do Admir, também de uns 6 meses atrás, em que ele fala que nada é melhor do que a verdade, né? A verdade é importante na vida de todos. E, enfim, muita gente falando disso, né? Vários comentários falando de como é importante a gente conhecer, não sei o quê. E aí, até para o pessoal saber, né? Nosso objetivo com o canal sempre foi passar um certo nível de informação para as pessoas, para fazer com que as pessoas também tenham interesse e busquem conhecer e ir atrás de outras coisas. Nenhum de nós aqui quer propagar alguma coisa como se fosse uma verdade absoluta, né? Mesmo porque muitos dos assuntos que a gente trata aqui são crenças, são fé, são religiões, são tradições tão antigas que a gente não pode nem afirmar com certeza que uma coisa está certa ou está errada, né? Quantas vezes a gente não está pesquisando livros e tem um livro que fala uma coisa de um autor consagrado academicamente e outro fala outra coisa totalmente diferente, porque, por exemplo, numa cultura celta, por exemplo, que se espalhou por toda a Europa, você tem autores que analisaram a cultura que estava mais próxima da Grã-Bretanha, outros que analisaram a cultura mais próxima da Anatólia, e você vai ter coisas diferentes mesmo, né? Então é normal. Tem muita gente que às vezes comenta, né? A fonte, porque não é bem assim. É o que a gente quer falar, é a fonte que a gente achou que tem mais, de repente, tem a ver com o que a gente está querendo falar naquele momento, mas até é legal, né, da gente explicar que nada do que a gente fala aqui é verdade absoluta de forma alguma, e que é legal que isso gere um debate, uma discussão. São até fontes que a gente se identifica muitas vezes, né? Eles falam, mas esse cara... mas é o que a gente muitas vezes acaba se identificando, tem a ver com nossas outras crenças, enfim. Outra coisa legal aqui, ó, tô vendo um comentário aqui sobre o hermetismo, né? O pessoal falando que o hermetismo é uma ciência muito antiga, né? Então é legal a gente explicar que no hermetismo, os escritos herméticos, eles são do começo da era cristã, quando eles aparecem para o grande público, né? Mas realmente existem fontes e algumas evidências que eles são muito mais antigos. Se eles vieram de 10 mil anos atrás, 8 mil anos atrás, não sei, não dá pra gente afirmar isso. Né? Tem algumas ordens esotéricas que afirmam que esses conhecimentos vêm de muito, muito, muito antes de Cristo. A gente não pode afirmar isso, a gente tem que tentar mais ou menos se basear pelo que é o conhecimento que a gente sabe, né? Sei lá, de repente eu faço parte de uma ordem, o Bruno podia fazer parte de outra, na ordem dele fala uma coisa, na minha fala outra, então a gente tenta ir pelo equilíbrio ali de informações, que é falar que realmente existem indícios de que a coisa é mais antiga, mas de escritos mesmo, tem escritos do século I, do século II, então não dá para afirmar que historicamente o hermetismo é a ciência mais antiga, a religião mais antiga. Infelizmente não dá para afirmar, mas tem fortes indícios de que seja. Bem, tem bastante sugestão de tema aqui que o pessoal faz pra gente, né? E a nossa ideia, enfim, é soltar vídeo toda quinta-feira. E aí, com esse vídeo de toda quinta-feira, a gente vai falar de todos esses temas. Então, muita gente pede pra gente temas de religião e cultura africana. E a gente com certeza vai falar da parte xamânica, do começo da religião. Depois a gente vai falar das religiões que vieram pro Brasil, né? Que influenciaram a criação da Umbanda, o Candomblé. A gente pode falar de Quiumba, a gente pode falar de um monte de coisa e também vamos chegar lá, né? Como a gente brinca em alguns vídeos, a gente está fazendo tipo
uma linha temporal que a gente meio que inventou na nossa cabeça aqui. Agora a ideia, né, a gente está com a nossa ideia agora é pegar alguns povos ali do Oriente Médio para a gente chegar até, por exemplo, o islamismo. Explicar da onde que nasceu o islamismo e o que nasceu naquele meio ali. E aí depois com o tempo a gente vai falar de cristianismo, a gente vai falar de Rosa Cruz, de maçonaria, de Golden Dawn, a gente vai falar de outros povos, a gente pode falar dos visigodos, dos godos, enfim. Assunto é o que não falta pro canal, né? O pessoal aqui da América pré-colombiana. Também falar dos incas, dos maias, dos astecas. Tem bastante coisa pra gente falar. Bom, Léo, ainda tem um pessoal aqui que ainda pergunta, né? No que a gente é formado, se a gente fez história, se a gente é professor. Enfim, acho que seria legal a gente contar um pouco, brevemente, né? Para as pessoas se interessarem, como é que a gente chegou nesses assuntos, né? Por que a gente está fazendo esses vídeos, como que a gente conhece essas coisas, se interessa. Então, eu comecei a estudar isso muito cedo, né? Eu aprendi a ler muito cedo, aí eu não lia só gibi da Mônica, né, na época. Eu já pegava umas coisas diferentes para ler, tinha muito acesso a livro diferente em casa, aí comecei a estudar isso. E eu entrei, já moleque, entrei na minha primeira ordem iniciática, né? Eu sou Demolei, para quem alguém comentou aí que acho que ficou feliz de ver Demolei no vídeo, né? Eu sou Demolei, sou sênior Demolei. Entrei na minha adolescência, como todo Demolei, e daí eu comecei meu caminho nessas vias. Então, por ser andando por essas vias, você acaba tendo acesso a muito material de estudo. Você começa a estudar outras coisas, começa a estudar outras culturas, e aí isso vai te despertando uma curiosidade e eu virei um devorador de livro, né? Hoje eu trabalho com educação, então para mim é fácil pegar essas coisas todas que eu li e conseguir transformar isso em um texto mais sintético para a gente conseguir explicar as coisas de forma mais resumida e mais direta. Mas, por exemplo, a minha formação é de publicidade, eu sou formado em publicidade e marketing, essa é a minha formação de início, e daí também como bom publicitário que gosta de estudar de tudo, conhecer outras culturas, eu acabei pesquisando e, enfim, gostaria muito de um dia poder fazer história, mas por enquanto é um hobby, né? Como o canal, né, também é um hobby nosso, então da mesma forma eu sou meus estudos. E você, Bruno? Conta um pouco aí. Bom, eu, comparado a você, comecei tarde nessa senda, né, mais espiritual. Cheguei a ser ateu na minha adolescência, mas foi na faculdade de psicologia, eu sou formado em psicologia, que eu tive mais contato com mitos e lendas, com um pouco mais de foco. Para estudar um pouco de Freud, mas principalmente Jung, que é uma grande paixão minha, para quem não conhece o psicólogo Jung, né? E foi a partir dele que eu comecei a estudar um pouco mais os mitos, foi quando eu me interessei de verdade por símbolos e tudo mais. Já tive poucos contatos familiares com algumas religiões diferentes do catolicismo habitual, então culturalmente a religião para mim era uma coisa muito tranquila, muito aberta, não tinha nenhum dogma específico, e eu fui conhecendo religiões, cheguei a ser médium da Umbanda, cheguei a frequentar algumas religiões. Conheci o Léo, né, em uma ordem iniciática, e hoje eu sou membro da AMORC, e é isso. Enfim, eu também gosto muito de ler sobre o assunto, religiões, mitos, lendas, mas resumindo bastante, essa é a minha história dentro dessa senda mística, ou a história e tudo mais. Tem aqui o comentário da Suzane Câmara. Caraca, vocês são muito bons, muito obrigado pelo vídeo. Valeu. A gente fica feliz. Então, como provavelmente a maioria sabe, o YouTube assim, não gera grandes valores, né, de patrocínio em termos financeiros. Então, hoje a nossa maior motivação, além da gente se divertir fazendo os vídeos, é sempre gostoso se encontrar e fazer e falar. A gente conta, quem assiste os vídeos até o final sabe que a gente conta bastante piada, mais até do que é mostrado, que a gente consegue mostrar nos vídeos. Mas além disso, a nossa motivação é realmente as pessoas que apoiam, que usam, que têm insights, que gostam. Então isso pra gente é bem importante, né? Não só pela vaidade, mas por saber que tem gente aproveitando o que a gente está fazendo. Tem um comentário aqui do Thiago Couto, e ele está sugerindo que a gente um dia aprofunde mais sobre o Hitler, ele fala principalmente sobre a perseguição que ele fazia com os judeus, né?
A gente vai chegar lá. E aí a gente vai falar disso com a nossa, obviamente com a nossa cara. Nós vamos contar um pouco sobre a história da Segunda Guerra Mundial e nós vamos falar da sociedade de Thule. Então quem quiser, por exemplo, já começar a pesquisar sobre o que é Thule, 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 já vai pesquisando, porque um dia nós vamos fazer um vídeo também sobre isso. É um assunto bem bacana, que é uma ordem secreta que estava por trás do nazismo ali, e baseada numa mitologia nórdica. Tem toda uma história bacana por trás, também a gente vai abordar isso um dia. Não custa falar que o Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, fez o seu primeiro vídeo histórico falando sobre Hitler. Ele cita muito rápido Thule, acho que ele cita de uma única vez, assim, em poucos segundos, e se baseia muito mais na história e no que aconteceu antes, durante e depois, mas pouco sobre o Thule. A gente vai fazer um pouco o oposto. Talvez a gente se foque mais no Thule para falar sobre isso. Enfim. Mas fica aí a dica, o vídeo dele está excelente. Aqui tem um comentário do Senferi, que é um comentário que muita gente já fez, dizendo que eu e o Bruno a gente não troca de camiseta há mais de 2 semanas. Explica aí, Léo, qual é? Tem 2 explicações, a oficial e a oficiosa. Uma é que a gente tem um guarda-roupa com várias camisetas iguais, tipo, que nem o Bruno já falou, a turma da Mônica, né? A Mônica tem seu vestidinho vermelho, o Bruno também tem um vestidinho vermelho. A outra explicação é que a gente, como a gente tem a nossa vida, a gente trabalha, faz outras coisas, a gente combina um dia e nesse dia a gente grava vários vídeos no mesmo dia. Às vezes um mês de vídeo a gente grava num dia só. Por isso que a gente tá com a mesma camisa, entendeu? Não é porque a gente não toma banho. Poderia ser. Poderia ser. Tem outro comentário, eu vou colocar na tela na edição aqui para vocês. Óbito Potter. #ContentTV. Não sei se tá ligado ao Content. Mas independente disso, o comentário dele, eu não sei o que é, ele parece um Pokémon. Se alguém souber o que é isso, por favor, não sei se é um Pokémon, um polvo. Você viu qual que é esse lá? Eu acho que eu vi, mas eu não lembro o que é que ele postou, não. É um bicho, acho, sei lá. Ou é um ninja, eu não sei. Se alguém souber o que é. Léo, tem muita gente, mais no começo, hoje em dia tem diminuído, pedindo as fontes. Tem gente, inclusive, no início, revoltada. Por que a gente não coloca as fontes, Léo? Bem, tem alguns motivos pra gente não colocar fonte. Primeiro que, às vezes, para montar um roteiro, a gente pesquisa, sei lá, 50 livros. Que às vezes é um resumo desses livros, às vezes é um paper, às vezes é um artigo. Tem alguns vídeos que realmente a pesquisa é enorme. Não daria pra gente colocar, talvez só se colocar na descrição, mas a gente ia perder um tempão pra transcrever tudo isso, achar... E é o que eu falei, às vezes a gente grava um vídeo, num dia a gente grava vários vídeos. E às vezes o roteiro que a gente está gravando naquele dia foi um roteiro que a gente escreveu há um mês atrás. Então até pra gente lembrar, pegar as coisas de onde vieram. E tem mais um motivo. Tem muita coisa que a gente fala aqui que a gente aprendeu em alguns lugares. Então não existe um livro que fale aquilo. São coisas que a gente aprendeu, ou dentro de uma ordem, enfim, que a gente fala de uma forma que possa falar, obviamente, mas que não está em nenhum livro, aí não dá pra gente citar a fonte. Então, por enquanto, ainda é difícil pra gente fazer esse negócio de citar a fonte. O que a gente estava combinando eu e o Bruno de fazer é pegar, por exemplo, alguns livros que tenham relação com o assunto que a gente está falando, e que sejam livros bacanas e que a gente usou, e aí falar, tem esse livro, lê esse livro, fazer umas indicações de bibliografia. O Cleiton Silveira pergunta o seguinte, no vídeo de acupuntura: o Yin e Yang podem ser correlatos aos fluidos elétrico e magnético descrito por Franz Bardon? Pode. Acho que pode, sim. Tem ligação com isso, tem ligação com aquele lance do Ida e do Pingala. Tem muito a ver com essa questão de polaridades energéticas, né? Acho que não só com esse lance do Franz Bardon, mas tem a ver com outras fontes de outros estudiosos que usavam outros nomes diferentes para falar de energias passivas e ativas, enfim. Mas pode sim, pode fazer relação. Eu não sei se provavelmente sim, mas esse elétrico e magnético que Franz Bardon descreveu, se é o mesmo que é estudado na Rosa Cruz. Porque se for, eu acho que sim, dá para fazer uma correlação
Tranquilamente. Tranquilamente. Quem sabe a gente não pensa em fazer um vídeo. A gente vai falar do Franz Bardon um dia, né? Já tá no nosso programa aí. Aí quando a gente falar dele, vamos ver se a gente lembra desse assunto pra trazer isso no vídeo, né? Tem uma outra pergunta aqui do Júlio Libani, ele fala sobre fontes que ligariam os celtas com a origem da filosofia, né? Principalmente os druidas. A única fonte que existe, Júlio, é a que a gente achou que é o do Diógenes de Laércio. Tem muito pouca coisa sobre os celtas, né? Você tem o De Bello Gaelico, que é o livro que o Júlio César escreveu, que é como se fosse quase um diário contando a história dele na guerra contra os celtas. E tirando isso, tem muito pouca coisa. Poucas coisas dos romanos contando como é que eram os celtas. Os romanos tinham uma mania de transformar os povos fora de Roma em bárbaros para que o povo de Roma apoiasse as campanhas militares, né? E aí quando tinham as grandes vitórias, eles faziam os tais dos triunfos, né? Que entrava o general lá, romano, e ele era homenageado em público. Mas, quase não tem coisa sobre os druidas de verdade. Então, sabe, essas coisas que você lê, às vezes em site, falando, não, os druidas faziam isso, isso, isso. Cara, é difícil afirmar com 100% de certeza. Que nem a gente falou no vídeo, né? Os romanos falavam que os druidas cometiam sacrifício e canibalismo. Foram achadas em cavernas da França e na Inglaterra algumas ossadas de romano mesmo, que foram mortos pelos druidas. Mas até aí, se achar que todos faziam isso em todos os lugares que eles viviam, talvez foi um povo ali isolado que tinha esse hábito. Não dá pra... É diferente de como hoje, né? A gente falar... Quer dizer, nem é tão diferente, né? A gente imaginar o Brasil, por exemplo, você tem comidas que são consumidas no sul que não são consumidas no norte e vice-versa. Então se muda dentro do próprio país, que tem uma unidade de língua, de cultura. Se isso já muda aqui no Brasil, imagina antigamente que os celtas nem tinham essa unidade, né? É muito difícil afirmar que é isso, é aquilo. Então a gente pega o que tem, um pouco do que tem e fala, os celtas e os druidas são mais ou menos isso. Certo? Bom, tem um comentário aqui, persistente, do Wellington Evangelista. Ele publicou algumas vezes esse comentário, mas tem outras pessoas que também comentaram a mesma coisa. Mas ele é um bom símbolo desse pedido, é um pedido na verdade, para falar sobre o jedismo, que pelo que eu entendi é a religião dos jedis. É o jedaísmo, né? É o jedaísmo. E aí várias pessoas pediram. Como é que é? A gente pode um dia falar sobre isso, né? Existe todo um universo expandido no Star Wars, e o Star Wars como o próprio Campbell disse, é uma boa mitologia moderna, né? A gente pode abordar isso um dia. Quem sabe quando for lançar o próximo filme do Star Wars, a gente aborda isso, né? É uma boa. Não só Star Wars, o mundo Star Wars, mas também um pouco do universo dos pensamentos do Neil Gaiman, né? Sei lá, desde de Sandman, coisas assim, mas vou colocar entre aspas modernas, né? Porque apesar de já não serem tão recentes assim, é muito mais recente do que as religiões que a gente tem comentado aqui. Tem um comentário aqui do Tonho da Lua no nosso vídeo sobre o budismo. O Tonho, ele fala assim: não é meio do caminho, mas é caminho do meio. Da Lua, quer dizer que você tinha razão? Tinha. Ela tá viva. Então, assim, é verdade, é o caminho do meio. A gente, na verdade, fala uma hora no vídeo, né, que é o meio do caminho, depois a gente corrige e fala que é o caminho do meio. Então fica aí essa correção aí, mas a gente fala no vídeo que é caminho do meio. Tem outra pessoa aí que falou que a gente gravou um vídeo que cronologicamente estava errado. Eu fui assistir o vídeo de novo, não tem nenhuma cronologia no vídeo, a gente nem fala de data no vídeo. Mas tudo bem, tá errado a cronologia. Vai ver que é a sua edição, Bruno, que estava errado. É a minha edição, né? Eu devo ter colocado no dia errado, e a cronologia fica errada. Tem uns comentários às vezes engraçados, né? A pessoa comenta alguma coisa, parece que o cara tá assistindo o vídeo, aí ele vê alguma coisa que ele não concorda, ele para, ele comenta e, sei lá, aí depois ele não presta atenção. Porque eu lembro de um dia que tinha um comentário, o cara falou, vocês não falam tal coisa, e eu fui pegar o vídeo e a gente fala aquela coisa, né? Aí eu falei, não é possível, né? Mas tudo bem, faz parte, né, gente? Não que enlouqueceu lendo comentários na internet. Pode continuar postando, né? Mas o que a gente vai fazer é não responder. Tem um comentário aqui do Shuk Masva, ele fala assim: se o filho do Lula pode copiar um artigo da Wikipédia,
para justificar um contrato de 2,5 milhões, acho que vocês também podem. Falei, que bom, cara, valeu, obrigado, né? Mas, gente, vamos combinar uma coisa, por mais que a gente pesquise em um monte de lugar, um bom ponto de partida para qualquer pesquisa de qualquer pessoa é a Wikipédia. Você não vai tomar o que está escrito ali como verdade absoluta, mas eu duvido que você um dia não foi pesquisar sobre um assunto e não caiu lá na Wikipédia, leu um começo e dali você conseguiu desmembrar a sua pesquisa para mais um monte de coisa. Eu e o Bruno, a gente não sabe tudo, mesmo. Muita coisa a gente não tem ideia. Então a gente tem que ir atrás, a gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar. Claro que de vez em quando a gente erra, a gente fala uma besteira, às vezes a gente assiste e fala, puta, cagamos, falando uma besteira aqui no vídeo. Acontece, mas a gente procura não errar. Também é o que a gente falou outra vez, lá nosso compromisso não é ser perfeito. A gente quer ser uma porta de entrada para certos assuntos. Então é uma forma de você aprender coisas diferentes, ver coisas diferentes de uma maneira mais dinâmica. A gente faz umas piadas, brinca. É o nosso jeito, a gente é assim. Até que no vídeo a gente é mais sério do que na vida real. Na vida real a gente é mais palhaço. Mas a nossa ideia é justamente fazer vídeos bem-humorados e que você consiga assistir coisas ali que te despertem a pesquisar outras coisas. A gente não vai, como diz um mestre, a gente não vai te dar a endaca pronta. Exatamente. Blade Wilder, ele comentou que a economia do Egito não era baseada em escravidão, os hebreus não eram escravizados. Cara, isso é um assunto bem controverso, porque realmente tem muitas fontes que dizem que os hebreus não eram escravos no Egito. Por outro lado, a maior parte das fontes acadêmicas diz que os hebreus eram escravizados no Egito. A gente fala num dos vídeos, quando a gente fala, não lembro se é de judaísmo, mas a gente fala que existe essa questão de que eles não eram escravizados, que eles inclusive recebiam salário para trabalhar nas construções, que eles foram os grandes construtores de vários templos, mas existem também os acadêmicos que dizem que eles eram escravos. Então, você pode ir aí estudar as duas linhas e ver qual a linha que te convence melhor. Para mim, não faz sentido realmente que eles eram escravos. Os egípcios não tinham essa cultura, tinham cultura mesmo de pagar, tem vários escritos egípcios. Mas por outro lado também temos historiadores que falam que os egípcios faziam isso com os egípcios. E com os hebreus não, eles tratavam eles bem mal, como escravo mesmo que eles não fossem oficialmente escravos. Então, aí vai da sua linha de pesquisa, vai do que você queira pesquisar e do que te convença mais, né? Outro comentário aqui da Stephanie Cobb. Gente, como esse canal não tem 1 milhão de inscritos? Também não sei, Stephanie, mas vai ter. A gente chega lá. O Daniel Maverick, ele fala assim, queria ver uma série fodona sobre Kimbanda, Umbanda e Candomblé, Ayahuasca, Igreja Positivista, Mormons, Drusos, Samaritanos e Yazid. Excelente, Daniel. Somente os Drusos que eu não lembrava dele. Foi bom você ter comentado. A gente vai, com certeza, falar de todos esses assuntos. Porque um dos nossos objetivos é quebrar os preconceitos que tem sobre certas coisas. Tirar algumas roupagens, às vezes New Age, que as pessoas dão também, que às vezes são elas as responsáveis por alguns preconceitos. A nossa ideia é tratar as tradições do jeito que elas falam. A gente, não sei se vocês perceberam, a gente não costuma emitir opinião sobre um assunto ou não. É bem raro, a gente costuma explicar, falar é assim, é assado, funciona mais ou menos por aqui. Em alguns vídeos a gente já fala assim, são várias tradições, mas a gente vai pegar essa tradição para explicar. Então isso não quer dizer que só porque a gente está falando de uma tradição, a gente está falando que a religião inteira é daquele jeito, né? Isso aí também é uma coisa que a gente faz às vezes, né? Então fica aí pra galera. Bom, Kiko Correia, no Pirâmides do Egito, comentou o seguinte, como é? Um povo com grande técnica de engenharia, geologia, astronomia e muito zia, será que acreditavam em ressurreição? Vocês acham que não? Estudem mais, pois é isso mesmo que eles acreditavam, independente da ciência. Bom, Kiko, o que a gente quis dizer, na verdade não é nem o que quis dizer, a gente não acha, né, a gente não acredita, pelo que a gente estuda, que os egípcios acreditavam que uma pessoa, um corpo que morreu, que está lá, que ele possa voltar a ter uma vida. Talvez o que compunha aquele corpo teria uma continuidade, até poderia voltar em um outro corpo, mas aquele corpo em si, era disso que a gente estava falando. Então a gente não acredita que um povo que estudava tanto aspectos práticos como
astronomia, engenharia, geologia e tudo mais. Era tão evoluído na medicina. Exatamente, para acreditar que um osso vai se recompor, o corpo, enfim, é isso, é disso que a gente está falando. Era um entendimento mais místico, né? Era uma ressurreição diferente dessa ressurreição de que o corpo ia voltar. Eles preservavam o corpo físico porque eles acreditavam que o corpo astral era imagem do corpo físico, então o corpo físico tinha que ficar preservado. Mas eles acreditavam no outro mundo, né? Tinha toda a questão de levar o morto para outro mundo, para ele viver lá numa espécie de paraíso que eles chamavam. O morto ele não ficava lá dormindo, né? Ele passava pelo julgamento lá de Maat, com a pena de Maat, depois ele ia encontrar no final, era conduzido até Osíris, né? Que era o cara que tinha o segredo da vida e da morte. Talvez ali eles quisessem dizer que existia vida após a morte, que a vida continuava. Você renascia em outro local. Mas realmente, sei lá, a gente acha que... como eu falei, é raro a gente dar opinião, mas nesse caso a gente deu. A gente acha que um povo tão evoluído como eles eram, eles não acreditavam que realmente que aquele corpo ali ia voltar. Existem textos dentro de algumas ordens que falam justamente que o entendimento deles era de que eles iam viver uma outra vida num outro lugar. O Guilherme Henrique comentou nos 12 Trabalhos de Hércules o seguinte: o ouro não é o metal químico mais nobre não, é o rutênio. Mas quando a gente fala de ordens místicas, a gente fala de alquimia, a gente fala dessas coisas, a gente vai falar do ouro. Porque aí o ouro ele remete ao dourado, que remete a coisas que levam a essência, a verdadeira vontade, sagrado anjo guardião, anjo da guarda, a auréola, todas essas coisas que estão ligadas com o que é divino. Então por isso que o ouro é considerado metal nobre nesse sentido. Marcos Teixeira, ele faz um comentário que em parte ele está certo e em outro ele está bem errado. Ele corrige a gente, e aí eu tenho que dar o braço a torcer um ponto, que inclusive foi culpa minha essa. Seu vídeo está bem editado, porém contém muitos erros. Léo, muitos erros. Um deles está no tempo tal, onde afirma equivocadamente que o Tao Te Ching é composto por 64 poemas, mas são 81, e realmente, são 81 e não 64. Nessa parte, inclusive, acho que fui eu que passei pro Léo essa parte do número de poemas. Eu confundi com 64 hexagramas do I Ching, são 64, eu confundi com os 81 poemas. Eu faço minha culpa, porém ele continua: me desculpem, mas parece que sua pesquisa foi feita no Wikipedia, e a teoria dos 5 elementos eu prefiro não comentar. Bom, e aí... Ele fala, me desculpe, mas sua pesquisa foi feita no Wikipedia. Tudo bem, a gente te desculpa. Bom, cara, a teoria dos 5 elementos, na internet, o que tem na internet costuma ser bem errado, né? A teoria dos 5 elementos, especificamente, principalmente no nosso vídeo sobre acupuntura, mas nesse de taoísmo diz a mesma coisa, cara, ela tá certa. Então, a teoria de 5 elementos ele se baseia na criação e no controle, né? Então, um elemento cria o outro e o outro controla o outro. Então, isso aí é melhor você comentar porque eu não entendi o porquê que estaria errado. Beleza, Marcos? Valeu aí. E aí, pra dar um tapa na cara do Léo, tem alguns comentários aqui, mas eu vou pegar o da Ma Valkyr, que comenta o seguinte: 2 likes pelo Blind Guardian, também não consigo lembrar da palavra Valhalla sem ouvir a música na cabeça. Então toma essa, Léo, que fica aí me zoando. Ficou mesmo. Só pra encher o saco dele, gente. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, depois do canal, meu hobby preferido é encher o saco dele. Bem Holanda Neto, só um detalhe: não existe e nunca existiu o Priorado de Sião. Não, realmente não. Mas ele tá certo, provavelmente é uma lenda. Mas, a gente cita porque eles têm, se eles foram criados como uma ramificação dos Templários, como uma ordem secreta, eles provavelmente eram hermetistas. Mas, como uma ordem secreta, a gente não pode dizer se existiu ou não. Tem aqui um comentário do Henrique Espanhol, falando que já ouvi sobre a relação dos 12 trabalhos de Hércules
com os 12 signos zodiacais. Não sei se confere a informação, mas seria um ótimo tema para um vídeo. Parabéns pelo canal. Realmente, Henrique, tem essa relação, né? Dá pra gente fazer um vídeo sobre isso, né? Ele sugere que a gente faça. Mas uma coisa legal é que alguns signos do zodíaco vieram justamente das aventuras do Hércules. O signo de Leão vem do leão da Nemeia. Então tem algumas relações, né? Sagitário vem de Quiron, que era o mestre do Hércules. E dá pra gente fazer um vídeo legal sobre isso. A gente fez um sobre explicando os trabalhos, vamos ver se a gente faz um desse mais pra frente. Isso aí. Tem o Stênio Guimarães aqui, ele também sempre comenta bastante no canal. Ele tá dando uma sugestão pra gente fazer um quadro que analisa o simbolismo dos filmes, como Matrix, Senhor dos Anéis, Oblivion, Cisne Negro. Cara, o Stênio é uma ideia que a gente tem desde que o canal começou, né, Bruno? A gente chegou a ser convidado no simpósio de hermetismo para falar sobre Cabala e cinema. Então a gente explicou as 10 sefirotes da Cabala através de filmes do cinema. A gente gosta muito de cinema, então eu acho que nós vamos acabar fazendo sim. Nós vamos pegar aí um filme e de repente fazer um vídeo aí de destrinchar um filme e mostrar toda a simbologia. Tem os filmes que a gente não dá nada, que a gente acredita que não tem nada ali escondido, mas tem bastante coisa. É bem legal mesmo. Acho que o grande empecilho que a gente tem que saber como é que vai fazer é a questão de direitos autorais no YouTube. Não só no YouTube, né, mas a gente não ter o vídeo e poder passar o vídeo e, enfim, como é que vai fazer um filme de 2 horas, como é que a gente destrincha isso, que trechos que a gente vai escolher para passar, não pode ser trechos muito longos. Eu acho que esse é o principal, fora todo o estudo que a gente tem que fazer prévio, mas acho que esse é o que possibilita ou não a gente fazer isso, né? Como é que a gente vai colocar, se de repente uma TV atrás da gente, a gente comentando, não sei. Se vocês tiverem alguma sugestão, inclusive, porque um dos empecilhos é esse, um dos, né? O Ricardo Mendes, no vídeo dos nórdicos, ele também faz uma correção aqui, né? Vamos ver. Ele fala o seguinte: parabéns pela iniciativa, entretanto algumas ressalvas devem ser feitas sobre o conteúdo do vídeo. Talvez a mais importante seja a questão do papel da mulher no mundo nórdico. De forma alguma, a presença de mulheres como guerreiras era algo comum. Não se pode negar que seja possível que tenha existido alguma, porém é extremamente improvável, além de não possuir nenhuma fonte que comprove isso. Mulheres guerreiras, apenas os mitos e olhe lá. Além disso, a série Vikings é divertida, e só. Como representação da cultura nórdica, ela também passa longe de ser fiel. Eu discordo um pouco. Eu vou falar por quê. Vamos lá. Eu acho que a série é muito bem feita. Ela pode ter coisas ali, obviamente, que a gente sabe que para TV o formato tem que ser digerível de outra forma. Então eles dão uma adaptada. Mas tem muita coisa ali que foi pesquisada mesmo. Por mais que a vida do Ragnar seja uma lenda, é um cara que a gente sabe que existiu, né? Mas tem toda uma lenda em torno da ideia dele. A série está sendo feita em estudos que algumas pessoas fizeram mais recentemente. Com relação às mulheres, acharam um cemitério viking com um monte de mulher enterrada com arma, com armadura. Eles acharam, e aí começa agora uma nova linha acadêmica que tá vendo e verificando que as mulheres também participavam das aventuras vikings, né? A gente já explicou que os vikings não é o povo, era como se fosse um pirata, era um cara que saqueava a costa, e isso era sair em viking, era uma atividade. E que quando era uma família que era um homem e a mulher, e a mulher não tinha filho, ela não precisava ficar cuidando da casa, alguns estudiosos falam que ela ia junto no combate. Teve até um cara agora recentemente que publicou um artigo dizendo inclusive que elas eram quase, em algumas excursões, elas eram quase metade do corpo viking da excursão. Outra coisa também, depois que a gente fez esse vídeo, eu fui ler um outro livro. E o autor ele fala que como as mulheres ficavam muito em casa, porque os homens saíam nessas excursões, e elas tinham todo esse poder de administrar a fazenda, a família, a casa, inclusive saber lutar para treinar os filhos, elas acabavam tendo um poder muito importante dentro da sociedade. Elas tinham o direito de votar, então quando tinha as assembleias para resolver alguma coisa na tribo, elas podiam votar, elas tinham realmente voz ativa. Tem gente que, eu não sei quem comentou, falou, a mulher não tinha. Tinha sim.
tinham uma boa participação na sociedade, elas eram ouvidas, votavam e muitas vezes eram elas que decidiam alguns destinos ali da aldeia. Bem, ele até deixa no comentário alguns links, né? Aí, inclusive um trabalho dele, que acho que foi a representação da mulher guerreira no filme Como Treinar Seu Dragão. A animação aí, não sei de qual estúdio, mas enfim, a animação aí, quem quiser tá lá no vídeo de Nórdicos, o nome dele é Ricardo Menezes, dá uma olhada lá, ele colocou um monte de fonte lá, bacana e tal. Legal, dá uma pesquisada nas fontes que a gente falou, né? Aproveita, até o pessoal que posta a fonte aí, vamos pesquisar, vamos atrás, aí cada um tira a sua conclusão, né? A gente seguiu essa linha de falar das mulheres porque a gente achou isso curioso, e porque é uma linha nova de estudo que está surgindo agora, não é uma coisa antiga. Então pessoal, a gente hoje vai ficar por aqui com mais um vídeo do canal, dá um like aí no vídeo se você gostou. Hoje a gente quis dedicar um pouco de atenção aí pro pessoal que comenta no canal, responder, falar de alguns comentários, também explicar um pouco, né, do que a gente faz no canal, qual que é a nossa pegada com esse canal. Então espero que vocês deem um like, a gente tá crescendo legal o número de inscritos no canal, então convido os amigos de vocês, mostra o canal pros amigos de vocês. E foi uma coisa muito legal nos comentários. Tem alguns professores de ensino religioso usando nosso canal em sala de aula. Alguns alunos se inscreveram no canal e comentaram que o professor que indicou. Muito bacana isso, a gente conseguir estar passando um pouco desse tipo de conhecimento, saindo um pouco do óbvio, do normal. E como eu já falei, a gente não fala que nenhuma verdade absoluta. Se você assistir um vídeo nosso de 15 minutos e tiver 3 coisas novas que você aprendeu, pra gente tá ótimo. Uma coisa nova que você aprendeu, tá ótimo. Se o resto do vídeo você achou um lixo, achou que não serve pra nada, não tem problema. Alguma coisa você tire dali. Nem que tirar dali seja, não gostei disso, não é isso que eu acredito, não tem problema. É legal fazer essa síntese, né, baseada nessa tese e nessa antítese. A gente gosta muito de fazer isso. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse formato, a gente vai fazer isso de vez em quando. Agora vamos deixar juntar mais um monte de comentário pra gente conseguir depois fazer um vídeo desse de novo no futuro. E até semana que vem com um vídeo novo aqui no canal Conhecimentos da Humanidade. É isso aí, valeu! Isso aí, hoje o conteúdo é exatamente esse, a gente dá atenção um pouco pro pessoal que vem aqui comentar, que vem aqui contar uma coisa nova, perguntar. Então é isso, beleza? Até já! Ó, até fez uma vinheta aí. Fez, eu baixei o gravador, ele parou de gravar. Ah, que ótimo. Bruno, o editor. Essa eu tenho que agradecer ao nosso amigo Andrew, que proporciona várias piadas durante a gravação. Quando ele mandou essa do Bruno, o editor, agora eu só chamo o Bruno de Bruno, o editor. Bruno, o editor, é verdade. Virou um título, Bruno, o editor. E sem contar no título segundo de A Lua também. Nem espalha essa, nem espalha essa.